Para nós, nessa manhã, Lucas 18, vamos continuar a mensagem, na mesma linha da mensagem que o pastor Ederson ministrou semana passada. Nós estamos falando das parábolas, né? E lá em Lucas 18, nós temos duas parábolas ali para nós, inicialmente, né? Tem mais ali. Mas eu quero entrar dentro de um contexto com vocês. E nós vamos ler a partir do versículo 9. A parábola do fariseu e do publicano. Nós vamos ser ministrados nessa manhã. Amém? Vou deixar vocês aí abrindo. Abrindo, todos encontraram? Então vamos lá. Vamos fazer a leitura e nós vamos orar mais uma vez. Diz assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiam ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, mais uma vez eu venho orar a Ti e pedir a Sua direção, para que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa nos guiar através da Tua palavra, nos ensinando todas as coisas, Pai. Senhor, nos dá um coração disponível a receber a Tua palavra e também a obedecer, Senhor, tudo aquilo que o Senhor vai nos ensinar essa manhã. Então, Senhor, eu já Te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito até aqui e pelo que o Senhor ainda vai fazer nessa manhã, nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Tema para nós, na célula: minha oração expressa a minha dependência. Tenho esse tema no coração, lendo esse texto, também vendo o contexto e a mensagem que o pastor ministrou semana passada, né? Nós vamos ver que o Senhor Jesus está trazendo aqui para nós a importância da oração na vida de um cristão. Isso em todo o tempo para as nossas vidas. Eu vejo que a oração é de extrema importância para nós. Nós vemos o maior exemplo é de Cristo Jesus sempre se retirando para orar quanto homem aqui na terra. Toda a oportunidade que ele tinha, ele se retirava para orar sós com Deus. Nós vamos ver a importância da oração mais uma vez demonstrada nesse capítulo, nessas parábolas, né? E de uma ótica também assim, trazendo para nós a forma de qual nós vamos expressar as nossas orações, né? As nossas orações vão mostrar muito de quem nós somos, né, diante de Deus verdadeiramente, de qual é o sentimento que nós temos, qual é o entendimento que nós temos de estar na presença do Senhor, o entendimento que nós temos de Sua graça. Então esse texto aqui, ele é do favor de Deus sobre as nossas vidas. Esse texto é maravilhoso e vai mostrar muito do nosso caráter. Então vamos olhar para essa manhã assim, desde o começo, em analisar como nós nos expressamos por meio da oração para com Deus, qual é a nossa forma de pensar, né? E para entrar dentro do contexto, eu quero ler novamente o versículo 1, que é para entrar dentro do contexto dessa fala, como o pastor já semana passada detalhou isso para nós, né? O contexto que envolve a primeira parábola desse capítulo, e ao mesmo contexto também vai envolver a segunda, mas eu quero repassar com você. Versículo 1 diz: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. E o tema até da célula passada bombou, né, nas células aí. Eu fui para São Paulo, mas eu vi que cada célula compartilhou assim, bem em cima dessa questão do desânimo, né? E eu sei que rendeu, sei que teve momentos de oração específico, pessoas abrindo o coração sobre essa questão, porque é algo que acontece nas nossas vidas no decorrer dos dias, né? E dentro desse contexto aqui, para nós, né, nós vemos que
como o pastor explicou na semana passada, ele está falando aqui acerca da vinda do reino de Deus também, da segunda vinda de Cristo, onde um seria deixado, outro ficaria, outro iria para com Deus. E o contexto para nós aqui de perseguição daquela época também, nós podemos analisar dentro disso. Então, a importância da persistência em oração para não desanimar diante das circunstâncias que aquele povo estava passando, que os discípulos iriam passar, né? A crucificação do Mestre, a perseguição, né, pós a ascensão de Jesus aos céus, e também na segunda vinda de Jesus, né? Essas condições de dois estarem juntos, um ir e outro ficar. Então, os dias maus que vêm sobre as nossas vidas. Então, não só sobre essa questão da perseguição que viria, mas da segunda vinda de Jesus, mas todo e qualquer dia na minha e na sua vida que seja desesperador, desesperançoso, preocupante, quer seja fisicamente, quer seja espiritualmente, né, quer seja financeiramente, todos têm dificuldades, problemas, circunstâncias, tribulações. E o que é importante para se manter de pé diante de cada circunstância? Persistir em oração, perseverar em oração. E não só isso, porque a oração é uma disciplina espiritual, assim como o jejum, assim como a leitura da palavra. Tudo isso no contexto vai ajudar você a se manter firme. A reunião dos santos aqui, né, não deixar de se reunir como igreja, ainda mais quando sabemos que se aproxima o dia. Que dia? O dia da vinda do Senhor. Então tudo isso aqui é importante para que você permaneça fiel, firme, sem desanimar. Porque o dia mau não teve só para os discípulos, não teve só perseguição lá, não teve só a crucificação, né, de Jesus e depois acabou, é tudo mil maravilhas, foi um mar de rosas na vida deles. Não, teve perseguição, cristãos foram mortos, perseguidos, presos. Na nossa vida não é diferente, irmão. Temos lutas, batalhas espirituais, como a palavra de Deus diz para nós, né? Nossa luta não é contra a carne, é contra principados e potestades. Então nós temos uma luta espiritual, e nós vamos lutar essa luta espiritual como? Oração. É uma arma para nós, né? Efésios 6,13, Gabi, coloca para mim no telão aqui para nós, que todos nós vamos ter dia mau. E esse texto aqui fala para nós muito sobre essa questão. Diz assim, ó: por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Não, o dia mau, querido, está sujeito a cada um de nós. Não é se, é que para o dia mau vocês possam resistir. Não é se talvez. Todos nós temos dias difíceis. Continua o texto para nós vermos. Assim, permaneçam firmes. Vai falar da armadura de Deus. Cingindo o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Está vendo quantas armas tem para você resistir o dia mau? Né? A disciplina espiritual que envolve essa armadura de Deus, ao chegar à persistência da oração, inclusive não só por você, mas pelos santos também. Jesus fez isso em João 17, orou por ele, orou pelos discípulos e orou por aqueles que iriam crer por meio da mensagem dos discípulos. Tamanha a importância disso. Então, o pastor começou aqui semana passada trazendo a parábola da viúva persistente ou do juiz iníquo, mas trazendo para nós que não é a viúva e nem o juiz. O importante aqui, a mensagem de Deus é outra, é a persistência na oração para não desanimar, para não se abater. Isso é indispensável na vida do cristão para ele permanecer constante, fiel a Deus e também na sua vida cristã. Amém? Então é nessa persistência de oração. A oração é uma arma poderosa para nós. É indispensável, por isso o culto de oração deveria ser o culto mais frequentado aqui da casa, né?
porque é importantíssimo para nós. E dentro desse contexto, nós vamos ver que é importante perseverar na oração, é importante você persistir na oração, mas também nós devemos observar que maneira nós insistimos em oração. Qual a atitude correta, né, a orar, né? Então, essa segunda parábola aqui vai trazer uma reflexão para nós. Como anda a nossa oração? Como anda a nossa persistência, né, em oração? Será que o Senhor está ouvindo todo momento que você fica ali falando? Talvez murmurando, talvez reclamando, talvez questionando, talvez julgando. Quantas coisas nós podemos encaixar dentro disso? Então nós vamos ser ensinados que é importante sim ser insistente em oração, mas também precisamos perceber a maneira com qual nós oramos ao Senhor. Talvez eu e você nós podemos estar sendo insistentes, porém de maneira errada. Então, não sendo assim, então, ouvidos por Deus, né? Ouvir no sentido de responder, porque ouvir, Ele ouve. Talvez nós estamos só, né, um pernilongo no ouvido da gente, incomodando, né? Mas nós vamos aprender dentro desse contexto aqui. E eu queria trazer uns versículos antes sobre essa maneira, para abrir a nossa mente em relação de como nos expressamos de oração, como exemplo, quando Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso. Antes da oração do Pai Nosso, Ele já repreende alguns ali. No capítulo 6, versículo 5, Gabi, por favor, vai falar sobre a oração. E já vai dar uma direção sobre como nós devemos orar. 6, 5. E quando vocês orarem... Não, é Mateus. Perdão. O Bluetooth aqui está meio... Ah lá. Amém? E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então aqui depois ele vai ensinar ali a oração do Pai Nosso, que vai expressar, né, gratidão, adoração, né, entregando o governo ao Senhor, que venha ao seu reino, a dependência, né, uma humildade em oração. E aqui ele está rejeitando essa hipocrisia de orar para ser visto, né, ficar em pé, orando em voz alta, para ser reconhecido. Se nós agirmos dessa maneira, nós recebemos a nossa recompensa aqui. Então ele vai ensinar, vai para o teu quarto, fecha a porta em secreto, e o teu Pai que vem em secreto o recompensará. E também não fala para nós ficarmos fazendo vãs repetições, né? Vamos chamar isso de rezas, né? Insistindo, falando sempre as mesmas coisas, né? Ele sabe, antes de que qualquer palavra saia da nossa boca, aquilo que nós precisamos. Então, querido, oramos para esse contexto aqui, já vendo que há maneiras erradas de se expressar diante de Deus. Tiago 4,3 fala também outra coisa, sobre pedir e não receber. Fala, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Pedem só, né, por motivos, né, próprios, né, de interesse próprio, às vezes por ganância, às vezes por um bem, né, que deseja tanto. Então isso também deixa claro para nós que orações assim, sem propósito, vazias para o nosso ego, não serão ouvidas e recompensadas, né? Então existem maneiras erradas de orar, né, e comportamentos errados também, e que nós às vezes fazemos e nem percebemos isso. Eu estava meditando dentro desse contexto do publicano aqui, tem hora que a gente faz as coisas e parece que não nota, né, que um comportamento é errado, mesmo às vezes sem ter a intenção ali, mas é errado. Então quero voltar com vocês ao texto, era só para trazer essa introdução para nós. Então é importante persistir, mas vamos persistir da maneira correta, persistir sempre convictos
e totalmente na dependência de Deus, com humildade, né? E é uma arma para nós permanecermos de pé. Então ele vai trazer essa segunda parábola para nós a partir do verso 9 e fala de um fariseu e de um publicano. E o versículo 9 ele diz assim, para nós: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. Então há alguns que desprezavam, né? Que confiavam na própria justiça e desprezavam os outros. O que é confiar na própria justiça dentro desse contexto? Confiar na força do seu braço, confiar nas suas obras, para a sua própria justiça, e se achavam melhor do que os outros. Eles se achavam dentro dessa condição, está falando aqui aos grupos religiosos, né, aos fariseus também. Eles se achavam justificados por suas obras, por sua posição religiosa, né, por sua posição, talvez na sociedade. Eles tinham essa confiança na força do seu braço, e por causa desses, Jesus está contando essa segunda parábola, por causa dessas pessoas, alguns que confiavam em sua própria justiça. Essa mesa aqui vai representar onde nós somos justificados, tá? Não está em nenhuma das nossas obras, está na obra de Cristo Jesus naquela cruz. Então toda a dependência, tudo que esses homens iriam passar a suportar, seriam debaixo da proteção e da graça de Deus sobre a vida deles. Amém? Então isso vai servir para nós, né, essa segunda parábola, também, não só esses homens que se achavam aqui dignos e desprezavam os outros, confiavam mais na força do seu braço e assim desprezando os outros, né, que essa parábola vai nos ensinar isso, vai instruir não só aqueles homens, mas também a nós. Vai nos trazer aqui uma reflexão poderosa em nossas vidas. Amém? Aí o 10. 2 homens subiram ao templo para orar. Então Jesus vai contar essa parábola e vai usar a figura aqui de 2 homens que subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Então ele escolhe 2 homens aqui de 2 extremos diferentes para ensinar nessa ilustração para mim e para você. Talvez nós vamos aqui nos encontrar, talvez dentro de um ou dentro de outro, ou talvez um pouco de cada um aqui. Mas os fariseus, né, a maioria da igreja eu acho que já sabe, tem sido muito falado aqui, eram os mais rígidos, os mais religiosos, os mais conservadores de todas as facções dos judeus, de todos os grupos dos judeus. Os fariseus eram os mais rigorosos, os mais rígidos ali. E os publicanos, quem que eram? Eram os oficiais judeus a serviço do governo romano. O que eles faziam? Eles eram responsáveis por cobrar o imposto do povo judeu, né, a serviço de Roma. E para o povo judeu eles eram tidos como traidores do povo, porque eles estavam a serviço romano, né? Não só bastando isso, mas geralmente eles faziam o quê? Cobravam taxas além do devido e se enriqueciam com dinheiro alheio, se enriqueciam com ganhos desonestos, se enriqueciam à custa do povo. Esse era um publicano, dado como um pecador, como o exemplo de Zaqueu, né, que nós já conhecemos na palavra, em que Jesus foi ter com ele, ele se arrepende, ele fala que ia vender, né, dar metade dos bens aos pobres, e se tivesse prejudicado alguém, ele ia restituir 4 vezes mais. Então é um cara que se converteu, mas era um publicano, um pecador. Então ele traz esses 2 comparativos: um líder religioso, fanático religioso, extremo, e um pecador ali, para comparar a oração desses 2, para trazer para nós aqui como nós nos apresentamos e onde está a nossa dependência. E isso aqui é maravilhoso, o final dessa parábola aqui para nós. Então o exemplo primeiro vai vir do fariseu, versículo 11. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, né? Vou ler novamente aqui. O fariseu em pé orava no íntimo. Talvez na sua versão vai estar falando assim: orava de si para si mesmo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens.
ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O fariseu, ele em pé, orava no íntimo, primeiramente dentro desse versículo. No original, fui buscar, e talvez se a tua versão for mais tradicional, ela vai falar que ele orava em pé, de si para si mesmo. Orar no íntimo, vamos pensar aí, eu fui pesquisar a respeito disso, e o mais comum de se analisar é você orar de si para si mesmo, orar no íntimo. Você orar aqui, você não expressar isso em voz alta, você orar no íntimo, de si para si mesmo. Amém? Mas Deus, ele conhece a intenção do nosso coração, e aqui ele está contando uma parábola para nós compreender, ou seja, ele está ilustrando a forma de dois homens orarem distintamente um do outro. Então, falar consigo mesmo, nessa condição, para nós oramos muitas vezes em silêncio, sim ou não? Pensou você aí, sendo o fariseu, do lado do publicano, e você orando em voz alta: Senhor, me ajuda, porque eu não sou como esse que está do meu lado aqui, pecador, ladrão, mentiroso. Pensou se você estivesse falando isso e orando do lado da pessoa assim, em voz alta? Sabe que você já levava um surdão, assim, um soco, uma cotovelada? Mas esse orar consigo mesmo, eu olho para isso, e analisando e pensando, é literalmente falar consigo mesmo nessa condição do fariseu. Porque quando nós vamos ver que dentro desse contexto aqui, essa oração, Deus rejeita esse tipo de oração. Então é orar e não vai passar de falar consigo mesmo. Mas que está ali orando no íntimo, com ele mesmo, mas não vai passar desse teto, essa oração vai ficar ali, de um homem orando consigo mesmo, porque Deus conhece o seu coração. Teologicamente, essa frase vai indicar o quê? Uma oração egoísta, uma oração de hipocrisia, de que ela é centrada somente no ego da pessoa, centrada somente em si mesmo, que não se dirige verdadeiramente a Deus, mas sim à exaltação de si próprio. Teologicamente, o contexto vai trazer isso para nós. Ele estava orando intimamente para si mesmo, porque o que ele queria aqui é um exemplo top para nós de uma pessoa que se acha. É um exemplo assim maravilhoso, eu uso o termo top quando falo que é algo fácil de entender para nós, de uma pessoa que se acha o bom, de uma pessoa que se intitula o justo, de que é superior aos outros, que é quase um anjo, ou talvez se acha até melhor do que um anjo. Esses tempos atrás surgiu na internet aí um vídeo de um pregador que ele ia subir para pregar, e o cara começa a ler o currículo do cara, e fica 10 minutos lendo o currículo do cara. Pai, ele é formado nisso, naquilo outro. Daí os irmãos ainda bem que quem é Jesus perto desse camarada, com esse currículo tão extenso, para chamar o cara para ministrar, exaltando ali a figura do homem aqui sobre o altar. Então esse texto vai trazer esse exemplo para nós. Será que essa fala dele, nessa expressão aqui, ela merece ser considerada uma oração? Na minha opinião, na sua, de meros pó? Você acha que merece a atenção do Pai se expondo desse jeito? Esse currículo soberbo, estou fazendo uma oração, estou entregando um currículo soberbo de quem eu sou. É como se ele estivesse dizendo a Deus, dessa maneira com que ele está, além de cutucar e apontar o outro, não sou como esse publicano. Ele fala: não sou como os outros homens, ladrões e tal, se achando superior aos outros, Então, ao oposto disso, ele está se achando o honesto, se achando o justo, se achando o melhor, se achando o santo. Então ali é como se ele estivesse querendo mostrar a Deus as suas obras, na tentativa de mostrar a Deus, no íntimo ali, que tantas qualidades assim, um homem tão santo assim, um homem tão perfeito assim, Senhor, o Senhor merece me dar uma atenção especial. Eu mereço ter a cadeira VIP, mereço ter o acesso à sua presença mais do que os outros, mereço ser ouvido porque eu sou muito bom, eu sou o melhor.
Eu não dependo da graça, eu dependo, né, do meu esforço próprio, porque eu sou o santo. É como se estivesse expressando algo dessa maneira e diminuindo o outro. O pior de tudo é que diminui o outro ainda. Eu não sou como esse. Pensou se nas nossas orações, na nossa fala com Deus, nós apresentássemos assim diante de Deus? O que dá a entender que realmente ele acredita que é assim. E que, né, na fala, nessa parábola, né, que Jesus está contando uma parábola, de que ele seria atendido por causa das suas qualidades. Será que às vezes nós não fazemos as mesmas coisas? Será que talvez na nossa oração, às vezes nós não nos dirigimos ao Senhor dessa forma, né? Não sou como os outros ladrões, eu estou na sua casa todo dia, não sou como os outros que faltam, não sou como os outros que isso, que aquilo, eu estou ali, Senhor, ouve a minha oração, né? Eu me esforço tanto. Será que a gente não faz esse tipo de situação? Adúlteros, não sou como eles, não sou como este publicano. Devemos ter cuidado com isso na forma de nós nos expressarmos. Acho que o Edson leu aqui no dízimo na oferta. Você leu Mateus 7? Lucas, Mateus 7, Gabi, para nós. Então é mais ou menos o mesmo contexto. Vamos refletir sobre algo aqui nessa direção. Mateus 7, 1. Mais uma repreensão de Jesus, né? Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Esse fariseu, nessa parábola aqui, ele está expressando a Deus em oração, né, criticando o outro irmão e julgando o outro irmão, que ele é melhor, a oração dele precisa ser ouvida, e a do outro não, porque o outro é um pecador, miserável, ladrão, né, e tal. Será que nós não fazemos isso? Esse espírito crítico geralmente nos leva a julgar precipitadamente as pessoas, sabia? Esse espírito crítico parece que grita dentro de nós, de olharmos as pessoas e rotulá-las e criticá-las, né? Será que a graça tem a possibilidade de alcançar um miserável desse? Vou usar um termo forte, porque nós temos visto Deus alcançando pessoas de uma maneira maravilhosa, né? Estamos tendo, né, a oportunidade de ver Deus transformando-nos igual a nós. Nós merecíamos ser vistos, ser ouvidos, ser notados por Jesus. Mas se você está aqui é porque você foi visto, notado, amado, perdoado, justificado, né? E nós um espírito de crítica gigantesco, né? Eu preciso ser ouvido. Senhor, eu vou domingo, eu vou terça, eu vou quinta, eu vou sexta. Eu vou porque eu preciso de ser constante, né? Eu vou porque eu entendo a necessidade da minha disciplina espiritual, da importância da reunião, da oração e de tudo isso, para mim continuar perseverando, para não desanimar. Mas por fazer isso, por obedecer às leis e entre outras coisas, isso não me garante nada em ser ouvido. É isso que nós precisamos entender. E aqui esse estado crítico, né, nosso e do fariseu, a exemplo para nós, nos leva a precipitadamente, né, julgar e querer, tem hora agir como Deus, fazer acepção de pessoas. Esse aqui dá para ser perdoado, esse aqui Deus vai ouvir, aquele lá não, porque aquele lá é um pecador miserável, esse aqui não, esse aqui é santo, se veste bonitinho, adequadamente ali e tal, e por dentro. Como que está a oração dele? Talvez ele está olhando para você e falando: miserável, eu não sou como ele, Senhor. Então, espírito crítico é uma característica de um fariseu. O não julgueis para não ser julgados, vamos olhar assim, né? E usando um termo mais popular, nós poderíamos falar o que para nós? Não seja crítico com os outros,
para você também não ser criticado, para que os outros também não venham criticar você na mesma proporção, ou ainda melhor, não condene os outros para você não ser condenado, porque nós às vezes fazemos isso, muito, infelizmente, e nós devemos cuidar rigorosamente disso. A forma com qual nós nos expressamos e no íntimo, falando para si mesmo, quietinho no banco, quando ninguém está aí do teu lado, ouvindo, só Deus sonda a intenção do coração, nós estamos ali e talvez criticando tudo o que está acontecendo. Então nós precisamos olhar desta maneira, e a nossa oração está baseada na confiança, na graça, na misericórdia e no poder de Deus. Eu acho que desligou. Amém? Um exemplo diferente desse, do fariseu, de se achar, é um exemplo do apóstolo Paulo, que ao invés de dizer que ele era o top, ele considerava tudo aquilo, toda a linhagem, tudo aquilo que ele foi, todo o ensino, ele considerava como perda, como esterco diante da graça de conhecer a Cristo. Não só bastando isso, ele dizia que dos pecadores, ele era o pior dos pecadores, o mais miserável de todos os homens. Isso é uma demonstração de humildade, de reconhecimento de como pecador nós somos e quanto ele precisou da graça de Deus para estar onde ele está, como um apóstolo fazendo o que ele fez. Por quê? Todos sabem, perseguidor da igreja, então um cara duro, de coração duro, mas só encontrou com a graça e a misericórdia de Deus. Então, ora se expressa diferente, e não só julgando o próximo, mas ele continua falando de disciplina espiritual aqui, para nós de obediência, dentro desse versículo, Primeiro ele fala para nós, que ora no íntimo, como falei para os irmãos, falando que não era como os outros homens, ladrões, corruptos, adultos, nem como este publicano. Então ele julga o publicano. Mas não só isso, ele fala de disciplina espiritual, se gaba dessa questão. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo. Ao se expressar dessa forma em oração, o que nós podemos olhar e ver? Puramente como se estivesse querendo requerer, exigir uma recompensa por uma disciplina espiritual, por algo que nós precisamos para nós mesmos. Falar de jejum é importante para nós como essa base de disciplina espiritual, porque no jejum que nós vamos submeter a nossa carne à vontade do Espírito, nós vamos privar ela de alimento para que você seja fortalecido. Jejum não é para vou fazer jejum para Deus me abençoar para me comprar uma casa, vou fazer jejum para Deus me abençoar para me comprar um carro. Não, jejum é disciplina espiritual, é você fazer sua carne se submeter à vontade do teu espírito, é agir com isso, e com isso você vai se disciplinando para as outras coisas também, além do que é uma arma espiritual, há principados, potestades, há demônios que só saem com jejum, com oração. Então é uma disciplina espiritual, mas eu me gabo, eu jejuo, Senhor, faz isso, usa a minha vida para curar, para fazer um milagre, porque eu estou jejuando, Isso eu acho que é normal nós orarmos às vezes, e dentro desse contexto, será que Deus não está vendo? Será que Ele não percebe que você está jejuando? Ou está ali jejuando e vai espalhando de um por um, hoje eu estou jejuando, e tal, querendo receber algo aqui, a recompensa, Então não é para se gabar, é uma disciplina espiritual que todo cristão deveria fazer, é necessário. E hoje até estou vendo uns negócios aí para ver se eu estou uma diminuída, irmão. O Dani estava apontando um botão de novo hoje. E uma das disciplinas que os caras falam que ajudam nisso, na saúde, jejum. Jejum de 12 a 15 horas por dia vai contribuir para a sua saúde. O seu organismo vai tirar células mortas. É um negócio maravilhoso para a saúde. De 12 a 16 horas por dia você ficar sem comer, uma janela ali das 8 da manhã, vamos falar, até das 8 da noite às 8 da manhã são 12 horas. Teu organismo vai descansar e vão tirar essas células mortas, é algo, e emagrece. É algo bom.
e até meio-dia, melhor ainda, uma janela de 16 horas. Né? Esse negócio de que o homem e a mulher foi criado aí para comer de 3 em 3 horas, isso aí não. Isso aí é algo que colabora, mas não tem nada a ver. Você pode ficar aí 16 horas sem comer, não vai morrer. É incrível, já fiz o teste, não morre. Mas pode dar aí os primeiros dias uma dor de cabeça. Então, querido, ele está se gabando ali, que jejua 2 vezes por semana. Talvez a maioria de nós aqui não jejua as 2 vezes que esse fariseu apresentado aqui faz. Talvez nenhuma vez na semana. Talvez nenhuma vez no mês. Não posso porque o meu trabalho é pesado. Não posso porque eu fico zonzo. Não posso porque... Irmão, se não tentar, nunca vai conseguir. Tem que ir aperfeiçoando, e é uma disciplina, não é uma barganha, tá? Você não vai ser o mais espiritualzão do mundo porque você fez jejum e o outro não. Deus conhece o seu coração, amém? E outra, é aquilo que você colocar diante de Deus. Você não precisa seguir uma regra do jejum, né, do que o santo dos santos fez e falou. É algo que você colocar diante de Deus e você cumprir e fazer conforme você estabeleceu com o Senhor, tá? E aí ele fala também que ele dá o dízimo, né? Eu dou o dízimo de tudo, mais do que obrigação, mais do que uma adoração. Isso é adoração, obediência, responsabilidade, amor a Deus, amor à obra do Senhor. Quando se expressa dessa maneira, Jesus está dizendo isso, eu falo, o Senhor tem que me abençoar, porque eu estou fazendo. Deus ama quem dá com alegria. É importante? Muito. É obediência? Sim. É adoração? Sim. No começo, quando Abel e Caim, Abinho, esse é um novo nome, trouxe o dízimo na oferta, é uma adoração. Tinha lei exigindo que eles trouxessem alguma coisa? Então é adoração, é obediência, é responsabilidade minha e sua. Agora é para ficar fazendo uma barganha para Deus? Senhor, eu dou, o Senhor tem que me abençoar. Malaquias fala para nós fazermos prova do Senhor. A palavra nos ensina a fazermos prova, mas é uma barganha, você querer falar para Deus que Deus é obrigado a te dar alguma coisa. Deus por acaso nos deve algum tipo de obrigação, irmão? Deus por acaso nos deve alguma coisa? De maneira nenhuma, Então essas palavras aqui expressadas por ele aqui, Jesus nessa parábola expressando a intenção do coração dele. Você acha que uma insistência num tipo de oração dessa, se nós pudermos considerar esse coração, será que elas vão ser atendidas por Deus? Ser persistente como a parábola da viúva, sempre assim? Eu mereço, me ouve porque eu sou obediente, me ouve porque eu sou o melhor e não sou como os outros. E todo dia na orelha de Deus, todo dia isso no coração, Senhor, eu sou bom, o Senhor tem que olhar para mim, olha, daí o lugar à sua direita para mim sentar. Pensa nisso, no nosso coração. Será que a gente às vezes não faz esse tipo de coisa, irmão? Sinceramente, será que às vezes nós não temos esse senso de merecimento? Porque quando nós pensamos dessa forma, esse senso de merecimento, será que nós dependemos realmente dessa mesa que é apresentada aqui? Será que nós dependemos realmente da graça de Deus, ou nós estamos confiando totalmente na força do nosso braço? Amém? Eu queria trazer esse exemplo dele e a do publicano para nós, no versículo 13. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: tem misericórdia de mim que sou pecador. Totalmente o oposto, da questão do fariseu. Ele fica a certa distância, fica longe do templo, reconhecimento da sua própria condição de pecador. Afinal de contas, os pecadores não eram bem vistos, pelos religiosos, nem aceitos também para estarem no templo. Então nós precisamos olhar nesse contexto, ele considerando assim, nem ousava olhar para o céu, mas batia no peito, dizendo, tem misericórdia de mim que sou pecador. Uma atitude de quê? De se humilhar na presença de Deus, uma atitude de reconhecer sua dependência. A fala aqui expressa totalmente o oposto. Enquanto a fala do fariseu expressa que ele
está dependendo e se impondo com um currículo bonito, com a força do seu braço diante de Deus. Aqui está um miserável pecador como eu e você, mas que reconhece a sua condição de pecador. Eu não sou digno, né, nem de olhar para o céu, não sou digno de estar, né, na presença, o reconhecimento de que nós precisamos do favor de Deus, da misericórdia de Deus para ser ouvido, para se aproximar dele. Amém? E é assim que nós deveríamos pensar e orar, né? Profundamente consciente da nossa condição de pecador, e que é graça todo dia, é graça ao amanhecer, é graça ao comer, é graça ao andar, ao trabalhar, ao deitar, é tudo graça de Deus, porque o que nós merecíamos verdadeiramente é outra coisa, é a ira de Deus sobre cada um de nós, mas graças à sua graça e à sua misericórdia é que nós estamos aqui, e ela é a razão de nós não sermos consumidos. Então a única fala de alguém que tem essa consciência é um pedido de misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, porque os meus pensamentos às vezes, por mais que eu reluto e entenda e conheça, às vezes são maus. O meu comportamento às vezes, Senhor, por mais que eu conheça, que o Senhor me ensine, que eu leia, mas às vezes o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal, esse sim, eu acabo cometendo. Não é o que Paulo expressa? É reconhecer que nós somos falhos, pecadores, e nós dependemos da misericórdia de Deus. Nós não temos possibilidade alguma de querer expor um currículo para Deus para ser ouvido. É a misericórdia dele. Nós temos acesso à sua presença, não é porque você é bom, não é porque você obedece à lei, nós temos acesso à sua presença por causa de um sangue que foi derramado na cruz do Calvário. É por causa desse sangue que nós temos acesso. Se nós fôssemos depender de algo que nós seríamos capazes de fazer, não obedeceríamos às leis. Então a única forma é graça e misericórdia, e este publicano, ele sabe e clama por isso, que eu não sou digno, eu sou um pecador. Por isso a expressão de Zaqueu, reconhecendo, querendo devolver aquilo que ele roubou, porque é uma transformação. Esses dias aconteceu do Maduro, né, falar publicamente lá que Jesus era o Senhor da Venezuela, e tal. O que vai demonstrar se ele teve, o pastor até fez uma fala lá, mandou o vídeo, o que vai demonstrar se ele verdadeiramente se converteu? Eu não duvido que Deus possa converter ele. Posso converter o Lula e dentre outros, o careca lá, o Moraes, não duvido, pode. Mas o que vai demonstrar é uma atitude de um cara desse, como a atitude de Zaqueu, de se humilhar, reconhecer. A primeira coisa que ele deveria fazer então era entregar a posse do governo, falar, ó, eu me arrependo, publicamente estou à disposição da justiça, roubei, destruí, fiz um monte de coisa, a consequência vai vir, vai ficar preso, mas vai ser salvo. Reconhece a falha, pelo menos isso é na vida de alguém que se arrepende, abandona o pecado, né? Uma metanoia, uma mudança. Então isso é a expressão de alguém que entende que é pecador, que se aproxima e clama por misericórdia. Então o tempo vai mostrar se isso é só uma falácia, se é só algo para querer ser bem visto e apaziguar talvez os ataques, ou se realmente teve uma conversão verdadeira, né? Quis trazer só um exemplo para nós em relação a isso. Então, amado, não é por obras, não é por mérito. Então esse publicano, ele vai se expressar dessa maneira, não estou nem de olhar para o céu, porque eu não tenho obras, eu não tenho nada para te oferecer, a não ser uma vida de erro, de pecado e de engano. Outra, eu já nasci assim, eu já nasci condicionado ao pecado. Para Deus olhar para mim e para você, nós não tínhamos nada para oferecer. Nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, né? Romanos 3,23, todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer. Então para Deus olhar para mim e para você, é só a graça, é só a misericórdia de Deus. Então nós temos que ter, quanto nós nos aproximamos de Deus, mais vemos que Ele é santo, e o mais nós notamos que somos pecadores. Quanto mais nós lemos a palavra, mais nós vemos isso, que nós somos falhos, né? Isaías 6, 1, 5,
Acontece na vida de Isaías, né? O encontro que ele tem com Deus, profeta messiânico, versículo 1 ao 5. Vamos ler esse breve texto aqui, só para uma reflexão de alguém que se aproxima do Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da tua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo em meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando ele se depara com essa visão, ele traz o currículo de bom, ele traz um currículo de que ele é um cara que deveria ser visto e notado. Ele se humilha e reconhece: ai de mim, que estou perdido, sou um homem de lábios impuros, e não só isso, o meu povo também é. Tem alguém aqui que é diferente? Tem alguém aqui que é santo o suficiente? Ou o povo todo aqui, nós também estaremos nessa mesma condição de reconhecimento de Isaías? Que visão extraordinária, né? Que coisa sensacional. E trazer isso para nós, sempre que nós nos aproximamos de Deus, reconhecemos quão grande Ele é, e que nós temos que diminuir, porque Ele é sobre todas as coisas, poderoso, grande em poder, em glória, em autoridade, criador de tudo. Nós não temos condição alguma de exigir algo de Deus, a não ser gritar: tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou uma pessoa de lábios impuros, que habita no meio de um povo de lábios impuros. Nós estamos em um mundo totalmente corrompido, e dependemos da graça e da misericórdia de Deus todo dia. Amém? Versículo 14: eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Eu lhe digo, parte A do versículo, tá? Parte B vamos deixar para depois. Eu lhe digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. A palavra justificado significa ser considerado justo diante de Deus. Ou seja, o publicano está perdoado, está aprovado diante de Deus, embora fosse um pecador e reconhecesse o fato de ser. Agora o fariseu, com o seu currículo invejável, se achando diante de Deus, estava feliz porque era melhor do que o publicano, estava feliz no seu eu, porque ele é melhor do que os outros homens, porque ele não era ladrão, porque ele não era adúltero, porque ele não era isso, não era aquilo, porque ele jejuava 2 vezes por semana, porque ele dava o dízimo, estava contente, feliz da vida, e diante de Deus, Deus ia ficar espantado com tão bom ele ser. O Senhor vai colocar ele na frente de todos para entrar. Mas não, quem foi justificado diante de Deus foi aquele que se humilhou na presença do Senhor, aquele que se prostrou diante de Deus, que se rendeu reconhecendo a sua falha, reconhecendo a sua condição de pecador. E quando você reconhece a sua condição, você reconhece a necessidade de um Redentor, você conhece a necessidade de um Salvador, conhece a necessidade de ter alguém para te sustentar, para te suprir, para te fortalecer. E Jesus foi quem Deus enviou para morrer em nosso lugar, para pagar pelos nossos pecados e nos justificar diante dele. Então, ser justificado aqui é ser considerado justo diante de Deus. Agora conta para mim aí, qualquer um de nós, quais são as obras que eu e você fez para pôr no currículo para nos justificar diante de Deus? Alguém quer colocar alguma?
Alguém quer apresentar um currículo em oração diante de Deus, assim, Senhor, eu fiz isso, aquilo. Não me considera justo aí, Senhor? Tem algum outro nome no qual nós vamos ser salvos? Tem algum outro meio? Tem algum outro caminho? Ou é só Cristo que é o caminho? Então, como que devem ser as nossas orações? Como que nós devemos persistir em oração? A parte B do versículo vai falar: pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Nós falamos aqui esses tempos atrás, né, dos lugares de honra, aonde o texto no final vai falar: aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Então aqui tem essas duas visões para nós. E pastor, qual que é aonde nós vamos chegar, né, com esse exemplo? Qual que é a conclusão desse texto, né, na persistência da oração semana passada, para não desanimar diante das adversidades, das circunstâncias, em ser persistente, mas de uma maneira correta? Se você voltar a olhar o contexto, né, passado, né, vamos analisar. Aqui mais uma vez aparecem dois, né? Um exemplo do publicano e um exemplo do fariseu. E lá no final do 17 vai falar: duas mulheres, a partir do 35, duas mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada, a outra deixada. Duas pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Então, essa condição, uns vão ficar, outros vão ir, né? Quem será levado? O fariseu ou o publicano? Quem será justificado diante de Deus? O fariseu ou o publicano? Quem será justificado diante de Deus? Aquele que confia na força do seu braço, ou aquele que está na graça, que depende da graça e da misericórdia de Deus? Aquele que entende que é pecador, que encontrou o perdão e a justificação na obra redentora da cruz do Calvário, esse é justificado diante de Deus. Somos salvos, como Efésios diz, pela graça. Pela graça sois salvos. E isso é dom de Deus, não vem de vós, para que ninguém se glorie. Então, verdadeiramente, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a condição de humilhado hoje, a condição de reconhecer quem tu és hoje, representa que a tua fé está fundamentada no sacrifício de Jesus na cruz, e você depende disso. O contrário disso é confiar ainda que eu e você podemos exigir algo de Deus, suportar as dificuldades, as circunstâncias, confiando na força do nosso braço e não na dependência total de Deus. Eu posso abrir porta. A Bíblia diz que a porta que Ele abre ninguém fecha. Você quer continuar abrindo ou você quer que Ele abra a porta para você? Então nós precisamos compreender isso, que nós dependemos de Deus todo momento. O ar que nós respiramos, dependência de Deus, graça de Deus. Se Ele quiser desligar o disjuntor aqui, ó, desliguei o disjuntor do Ivo, o Ivo cai no banco lá, ninguém se notou. Mas é graça de Deus, é favor de Deus sobre as nossas vidas. Agora, como que nós nos apresentamos? Essa parábola vai trazer para nós, né? É olhar em que um depende da graça e do favor, entendendo que é pecador, e o outro é um religioso que confia na força do seu braço, na sua obediência às leis. Esse exemplo: a antiga aliança estava fundamentada na obediência à lei. Fariseuzão, né? Essa antiga aliança, o homem que confia nas obras, né, que o homem é incapaz de cumprir. Por isso Deus traz uma nova aliança feita em Cristo Jesus, por meio do seu sangue. Então há uma antiga aliança e agora uma nova aliança em Cristo Jesus, uma aliança feita em seu sangue, como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, Ele cumpre as exigências da lei como uma oferta, um sacrifício vivo para cumprir as exigências da lei sobre o pecado de todos nós. E isso nos torna justos diante de Deus. Ou seja, aqueles que pela fé creem nesse sacrifício se tornam justos diante de Deus. A culpa do pecado já não está mais, porque Jesus foi a propiciação pelos pecados. Então nós já chegamos à sua presença humildemente, o adorando, reconhecendo que é só por meio dele. Miserável homem que sou, não poderia fazer isso.
eu e você não cumpriríamos as exigências da lei, nem na cabeça do fariseu, por mais que ele não pense nisso, mas é incapaz de cumprir. Mas o Senhor tirou as escamas dos nossos olhos, o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Ou você ainda continua caminhando achando que as suas obras merecem ser ouvidas diante de Deus? Você vai ser justificado por elas? Ou você depende da graça? É como esse publicano. Nós devemos nos humilhar e entender que há graça. Nós dependemos da graça de Deus. Nós só temos algo da parte de Deus por graça e misericórdia. Então essa é a nossa forma de orar, de pensar, de chegar diante de Deus. Então você vai persistir em oração? Com certeza. Você vai persistir em uma vida de santidade? Com certeza. Você vai continuar a convivência dos santos? Com certeza. Com o intuito de quê? De perseverar cada dia e se edificar. Porque você encontrou com uma graça e um favor imerecido da parte de Deus. Isso é um presente, né? Isso é um favor imerecido, isso é algo maravilhoso. E diante desse benefício tão grande, você acha que eu vou deixar de fazer o que eu preciso fazer? E você de fazer o que precisa fazer, irmão? De estar na presença desse Deus, de ser efetivo no corpo, de ser usado, de deixar, né, Deus te usar, de pedir para Ele para fazer você, né, cumprir o propósito que Ele tem, está disponível, né? Isaías, quando Deus se deparou, né, lá, e daí fala, quem enviarei? Ele já, envia-me a mim, né? Pegou ali uma brasa, tocou na sua boca e, né, trouxe ali o perdão para ele, né, nessa condição. E nós é a mesma coisa. Agora ele, envia-me a mim. Eu sou nessa condição, o Senhor me enxergou assim. Agora o Senhor tem transformado a minha vida e me confiado algo maravilhoso. Eu sei o que essa mesa representa. Então esse é o momento para nós, né? Amém, queridos? Vamos ficar de pé, chamar o Ministério do Louvor para subir. Aleluia! Tem alguém acordado ainda aí? Ou está cansado do batismo, né?